O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima de seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Podem sentar, meus amados. Muito bem, mas a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 13 a 25. Nos diz o texto que houve, após a morte de Nosso Senhor, uma perseguição muito grande àqueles que eram discípulos de Jesus. A comunidade cristã estava muito forte, porque eles eram testemunhas da ressurreição do Senhor. Por verem isso, queriam anunciar Nosso Senhor por todo lado. O que acontece? O Evangelho começou a deixar de ser pregado somente àqueles que vinham do judaísmo, porque em primeiro lugar, gente, nós temos que saber isso. De onde nasce o cristianismo? O cristianismo nasce dentro do judaísmo, tá? Como era considerado pelos judeus como uma seita chamada O Caminho, tá? Muito bem. Diante disso, o cristianismo começa a crescer e começa a incomodar. Os líderes judaicos então começam a perseguir. Já tinham perseguido Nosso Senhor, não queriam que Ele pregasse mais e por isso fizeram todo aquele julgamento que acabou levando Jesus à cruz. Mas, como o discípulo não é maior do que o mestre, o discípulo também tem que passar pelo mesmo caminho do mestre. Amém? Estão desanimados? Amém ou misericórdia? Então, isso é tão importante a gente saber o que o padre está pregando, não é? Depois perguntam para vocês, dá razão de por que você é cristão, você não sabe, não conhece Bíblia, não é? Então, guarda muito bem isso. Essa segunda perseguição, se eu posso dizer assim, porque a primeira foi a Jesus e depois aos discípulos, fez com que o Evangelho começasse a ser pregado além das sinagogas, também para os pagãos. Então vejam, Paulo e Barnabé, eles fazem uma peregrinação, começam a viajar de cidade em cidade e agora estão na Turquia, em Perge e depois em Antioquia da Pisídia. Nesses dois lugares, onde eles primeiro vão pregar? Na sinagoga. Por quê? Porque eles eram judeus, mas eles tinham tido encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo. Barnabé, o filho da consolação. Por isso que eu dei o nome do irmão Barnabé, né? O nome civil dele morreu, né? Agora vive o filho da consolação. Barnabé e também Paulo estavam juntos e pregavam a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês notam, eu vou ensinar como é um culto sinagogal.
Olha que interessante, a liturgia da missa, ela é um pouco baseado no culto da sinagoga. Na sinagoga, geralmente se leem 2 leituras. Depois dessas leituras, é possível, como era sábado de manhã, que uma ou mais pessoas possam fazer uma explanação da palavra de Deus. Então o rabino dessa sinagoga pergunta: irmãos, alguém aqui tem uma palavra de encorajamento? Paulo levanta a mão e começa a pregar. Qual é a pregação de Paulo? Ele começa a falar da história da salvação. Ele vai lá no Antigo Testamento e ele começa a mostrar que o Antigo Testamento foi uma preparação. Para quê? Para que Deus pudesse reinar. Veja, vem lá do Antigo Testamento e vai até a Davi. E quando chega a Davi, diz assim: de Davi, Deus prometeu que haveria um trono que reinaria para sempre. De Davi é que nasce aquele que é o prometido das nações, nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a importância disso para falarmos de Nossa Senhora? Quem é que dá, prestem atenção, quem é que dá a descendência de Davi a nosso Senhor Jesus Cristo? Tanto Maria quanto José. Os dois eram da tribo de Judá. Davi também era da tribo de Judá. Portanto, os dois tinham o sangue da mesma tribo. E significava que Jesus, ele estava cumprindo a promessa de que o trono de Davi jamais seria tirado. O que é o trono? Era um reinado. A dinastia é aquela que segue. Realmente nunca foi tirado. Sabe por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo assentou-se num trono que é maior do que os tronos dessa terra. Nosso Senhor assentou-se à direita de Deus Pai, e com o Pai Ele é um só, como está no Evangelho de hoje. Quem me vê, vê o Pai, e quem vem a mim, vai até o Pai. Então prestem atenção, o trono de nosso Senhor, ele é maior que todas as coisas, que os tronos dessa terra, e é Ele quem governa o mundo inteiro. Amém, meus filhos? Muito bem, só que para que se cumprisse essa promessa, Deus quis se usar de uma mulher da tribo de Judá, uma mulher pequenina, simples, amorosa, justa, caridosa e imaculada, a Virgem Maria. Assim como Maria cuidou de nosso Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito, a Virgem Santíssima cuida de nós, que somos irmãos de Jesus. Nós somos filhos no Filho Jesus. Muito bem, então vejam, é Maria e também José que vão dar a descendência de Davi. Agora, o que acontece? Assim como ela cuidou de Jesus, ela vai cuidar daqueles que também são filhos como Jesus. Maria viveu na sua vocação uma entrega total. Ela aprendeu a abandonar-se, esquecer de si, para viver a sua vida em prol de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Nossa Senhora deixou tudo de lado. Inclusive, ela optou pela castidade, porque viveu somente para Deus. Maria estava em tudo com nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que em São Lucas fala que ela era a silenciosa, mas não é um silêncio vazio. Existe um silêncio que é vazio, é verdade ou não é? Olha, quando eu vejo na igreja aquele silêncio que parece que está faltando algo, é horrível, eu detesto. O silêncio é bom quando a palavra não está nos lábios, mas ela está dentro do coração. Aí é um silêncio profundo. Aí nós chamamos de contemplação. É um estágio maior da tua vida de oração. É quando a tua alma está elevada a Deus de tal forma que ela está junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é o silêncio que é positivo. Então preste atenção, Maria,
silenciava, mas não era um silêncio vazio, porque ela guardava todas as coisas que Jesus fazia no coração. Ela foi a primeira a saber que Jesus estava ressuscitado, não foi no túmulo. Por quê? Porque ela guardava a palavra. Percebem a importância de guardar a palavra, irmãos? Sim ou não? Sim. Tem que guardar, entende? Tem que guardar a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que crescer na palavra. E aí vejam, dessa forma, Maria viveu intensamente para Jesus. Depois da morte e ressurreição do Senhor, quando Ele volta aos céus, a Virgem Maria teve um papel singular na igreja, no cuidado com os apóstolos. Unificou a igreja, esteve presente em todos os momentos, até o momento em que nosso Senhor a levou aos céus de corpo e alma. Mas ainda assim, ela não deixou a igreja, porque a igreja é o corpo do seu Filho. Hoje a igreja realiza na terra aquilo que Jesus realizou enquanto estava aqui. Se Jesus curou, a igreja reza pela cura dos seus fiéis, sim ou não? Sim. Se Jesus exortou, a igreja exorta através da palavra, sim ou não? Sim. Se Jesus se deu em Eucaristia, a igreja continua dando o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Ela continua a obra de Cristo na terra. Você, como dizia São Pedro na primeira exortação, aqueles que iam se batizar, você é pedra viva, você é parte da igreja, sobretudo você que está se consagrando a Nossa Senhora e revivendo o teu batismo, renovando o teu batismo. Você é pedra viva, fundamental desta igreja. Onde você estiver, a igreja também está presente neste lugar, amém? Vamos dar uma salva de palmas, porque todo católico, todo batizado é a igreja, todo batizado é a igreja. Diz o Senhor: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é fato. Quando em casa eu me reúno para rezar com os meus, o Senhor está ali no meio. Nós temos na nossa Shekinah, as Shekinah são grupos que nós temos de evangelização na fraternidade. No início eu aconselhava que na Shekinah houvesse uma cadeira vazia, para que nós lembrássemos que aquele lugar era de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aonde tem uma Shekinah, Jesus está no meio daquele grupo que está reunido. Onde tem um grupo, nosso Senhor está ali. Quando nós estamos iniciando, nós iniciamos nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em nosso nome, mas sempre no nome da Santíssima Trindade. Porque onde nós estamos, nós queremos que o Deus Trino esteja junto conosco. E está, verdadeiramente e realmente. Onde você está, Deus está junto com você. Não há o que temer. Agora, preste atenção. Se a Mãe de Deus cuida de nós que somos a igreja, depois que ela foi para o céu, diversas vezes ela tem aparecido, preste atenção, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Temos que sempre lembrar isso. A primeira aparição da Virgem Maria foi em Saragoça, no século I. Saragoça fica na Espanha, onde São Tiago evangelizou a Ibéria, ali os hispanos, né, os espanhóis. São Tiago foi lá evangelizar, e na dificuldade da evangelização, Nossa Senhora aparece para ele para lhe fortalecer naquela evangelização. É a primeira notícia que nós temos de uma aparição de Nossa Senhora, mas de lá para cá foram muitas outras, mas algumas são mais importantes. Algumas dizem mais à humanidade. E nós temos então 3 grandes aparições. Guadalupe, depois nós temos Lourdes e nós temos Fátima, em 1917. O que é que Nossa Senhora pregou? Aliás, desculpe, o que ela fala em Fátima? Uma única coisa:
digam aos homens que se convertam. Digam aos homens que parem de macular o coração do meu filho. Sabe por que a igreja acredita na aparição de Nossa Senhora? Porque ela só falou aquilo que está no Evangelho. Nossa Senhora não aparece para falar dela, ela aparece sempre para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E para pedir, sabe o que a nós? A conversão. Conversão e penitência é a mensagem de todas as aparições que a igreja atesta como sendo verdadeira. Nós tivemos dessa aparição uma das pastorinhas que viveu até 2005, a irmã Lúcia. E ela conta que certa vez Nossa Senhora apareceu a ela e ela então escreveu. Ela estava na Espanha, no convento das Doroteias. Prestem atenção. Lúcia, né, foi, antes de ser carmelita, ela fez parte dessa congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Então ela esteve nesse convento, e nesse convento ela teve 3 ou 4 aparições particulares de Nossa Senhora de Fátima, o qual os estudos dizem que faz parte de todas as aparições de Fátima. Diz que as aparições da Espanha e de Fátima se completam. Ela escreveu a um cardeal da Bolonha chamado Carlo Cafarro, e ela escreve dizendo assim, que em uma das aparições a Virgem Santíssima fala que havia uma luta muito grande, e ela diz que seria a última luta da igreja. Essa luta iria atacar, sobretudo, as famílias e a igreja. Filhos, eu quando vou pregar, eu começo a pedir a Deus que me dê luzes do que eu devo pregar. E isso ficou no meu coração. Irmãos, eu me ordenei, e desde quando eu me ordenei diácono, por volta dos anos 2008, eu comecei a pregar a respeito da restauração das famílias. Eu me lembro a primeira pregação que eu fiz sobre família, e aonde foi numa capelinha pequena, onde as pessoas foram profundamente tocadas naquele momento. Naquela pregação eu já falava da luta de Satanás contra as famílias. Não é porque eu tinha conhecimento dessa aparição, não. É porque Deus pedia que eu pregasse a respeito do que Satanás tem feito nas nossas famílias. A instituição que mais tem sido atacada por Satanás em todos esses tempos tem sido a família. Prestem atenção numa coisa. Começou anos atrás, quando eu ainda era jovenzinho, começou um incentivo ao divórcio. E as famílias que antes viviam junto por muito tempo, né, famílias grandes de 12, 14 filhos, foram diminuindo, e o número de divórcio começou a aumentar no mundo. Isso foi uma constante. Tá, vocês podem ter a argumentação que vocês quiserem, mas nós temos que olhar para trás na história e fazermos uma leitura da história com olhos críticos. Com olhos críticos. Será que o homem mudou a tal ponto que nós não somos mais fiéis no casamento? Que o casamento passou a ser para nós como se fosse algo que tem um prazo de validade? Eu fico com você enquanto você estiver prestando para mim, eu fico com você enquanto você for bom para mim, quando você não for mais bom eu deixo de lado e acabou. Eu fico com você enquanto você não estiver doente, quando você estiver doente eu deixo você de lado. O que é isso? Casamento é uma instituição para a vida inteira, não é para o nosso bel prazer, não é enquanto a sorte dure, não. Casamento é para que homem e mulher se completem e vivam para a vida inteira. Para a vida inteira, goste ou não. O sentido do casamento é esse. Sabe qual é o sentido sacramental do casamento? Ele antecede o grande encontro que vai acontecer entre a igreja e o seu noivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vive para o noivo vive para a igreja
para sempre e vão se encontrar e serão os dois como uma só carne verdadeiramente, porque a igreja é o próprio Cristo. Estão entendendo? Vão viver para sempre. Assim, marido e mulher não podem viver uma aventura. Claro, não quero aqui fazer juízo nenhum. Lógico que temos as imaturidades, temos as pessoas que não estavam preparadas para isso, mas isso não quer dizer que nós não devemos valorizar essa instituição. Amém? Quem crê na família, dê uma salva de palmas a Jesus. Então. Agora, prestem atenção. A família vem sendo atacada, sobretudo, por mídias, por regimes totalitários, que querem decidir a vontade das pessoas. E não que as pessoas sejam livres para fazer aquilo que querem e aquilo que entendem. Então, há políticas que determinam quantos filhos um casal vai ter. Como a política vai determinar? Quem é que trabalha para manter os filhos? É o Estado ou é a família? Nós dependemos do nosso Estado? Não. Sabe por quê? Nós trabalhamos, pagamos nossos impostos para receber o que mal nós temos no nosso país. É verdade ou não é? Não caia nisso que o Estado está te dando educação de graça. Não caia nessa história que o Estado está te dando saúde de graça. Não caia na história que a tua aposentadoria é uma graça do governo. Isso é uma mentira. Você trabalhou a tua vida inteira. Você paga impostos. Tudo que você compra tem 40% de impostos. O governo não te dá nada. Ele só devolve aquilo que você está pagando. Está entendendo? Você tem direito a isso. Tem direito a isso. E você deve exigir. Então preste atenção. Ninguém pode determinar nada na tua vida. É você quem determina. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque vem lutas em cima da família. Outra questão. Então começou a se desvalorizar o matrimônio. Se começou a desvalorizar a família. Começa então, em primeiro lugar, o divórcio. Depois vem a inseminação artificial. E aí nós temos crianças, nós temos um caso muito claro, que não tem a dignidade de saber quem é o seu pai. Sabe quem é a mãe, mas o pai não sabe muitas vezes. A pessoa, a criança tem o direito, porque ela tem a dignidade. Nós somos fruto da vontade de Deus e não fruto de um laboratório. Você não é fruto de uma experiência, está entendendo? Você tem dignidade, você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Diga para quem está do lado, diga: você tem valor. O Espírito Santo de Deus habita em você. Bom, depois nós tivemos aí a questão de células tronco. E aí quiseram fazer clones. Vocês lembram desse período, né? Tinha um filme famoso chamado Gattaca, que eu assisti esse filme, que falava muito sobre isso. Até hoje é um belo filme, hein? Vale a pena assistir. Então falava dessa manipulação genética, não é? Se tirando a dignidade do homem. Passa isso e depois continua. Aí nós temos a questão da perversão sexual. Gente, presta atenção no que o padre vai falar. Eu fiz um estudo que durante a pandemia, o consumo de pornografia por mulheres, aumentou em 60%. De tal maneira que há um vício, há uma indústria por trás disso, e há uma indução em ver esse tipo de coisa. Isso vai contra a família. Os homens já eram doentes com relação a isso. E hoje, infelizmente, as mulheres também estão ficando. Caíram no mesmo caminho. Na pandemia, você deixou de ter as suas consolações, que era o trabalho, que era o estudo, que era a academia, que era outra coisa, e você foi procurar outras compensações. Tudo isso vem contra a família. Prestem atenção. Por fim, vem a ideologia de gênero, que começa a gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Agora eu não sei mais o que eu sou. Eu sou aquilo que eu quero ser hoje. Ou amanhã posso ser algo diferente. Vejam,
biologicamente nada disso se sustenta. Entende? Mas eu não estou aqui para falar de uma ideologia ou outra. Eu estou falando dos ataques que nós tivemos ao longo do tempo. E agora, meus filhos, nessa pandemia, nós temos uma outra coisa que está atacando nossa família: o indiferentismo religioso. Amados, quando nós temos uma direção para a gente viver, quando nós temos uma religião, nós estamos religados a Deus e nós temos uma direção de vida. Nós temos um apoio para a nossa vida. Nós temos um apoio para passar por nossas dificuldades. Dificuldades que todos passam. É verdade ou não é? Quando você não tem isso, você cai no quê? No vazio. Quando você não tem uma religião para te sustentar, na hora que você está passando por dificuldade, você vai se sustentar onde? Sabe, quem procura no vazio encontra o nada. O padre sempre fala isso. Prestem atenção, eu estou falando com o meu coração doendo. Saiu uma pesquisa essa semana que a maioria dos nossos jovens brasileiros já são jovens sem religião, somam mais do que aqueles que têm religião, de todas as religiões. Isso é um problema seríssimo que nós estamos vivendo. Qual é a consequência disso? Há um estado brasileiro que tem mais ateus, é o estado que tem mais pessoas que se suicidam. O que está acontecendo? Eu não sei se vocês estão prestando atenção. O número de suicídio, para mim, está descontrolado, porque a cada dia eu recebo uma notícia nova de que um jovem de 16, 17, 18, 19 anos estão morrendo. Estão morrendo por quê? Porque eles perderam a esperança. E a gente perde a esperança quando a gente não tem algo maior do que nós, está entendendo? É preciso devolver a este mundo a esperança deste mundo. E a esperança deste mundo é Jesus de Nazaré. É Deus que tem que estar no coração de cada pessoa. Quando Nossa Senhora viu um casal que estava sofrendo, ela foi a esse casal e disse: façam o que o meu filho vos disser. Sabe o que é que vocês consagrados têm que sair daqui hoje? Tem que sair com uma palavra nos vossos lábios, com um desejo no vosso coração. Vocês têm que sair daqui propostos a falar para o mundo inteiro: façam tudo o que Jesus disser. Se fizerem o que Jesus disser, terão esperança no vosso coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Então, meus amados, eu quero pedir uma coisa hoje para vocês. A Virgem Santíssima sempre lutou pela igreja e lutou pelas famílias. Ela sempre foi aquela mãe que cuidou de Jesus e cuidou de José, exemplo de mulher. Nós precisamos amar a família e dentro da família cuidar da nossa juventude. Eu fiquei me perguntando esses dias, o que é que eu estou fazendo para salvar a juventude? Eu me lembro da pregação do nosso bispo no dia da missa de 10 anos, quando ele falou que nós precisávamos nos levantar para salvar a nossa juventude. Nós saímos daqui com uma responsabilidade. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração, como a Virgem Maria, e sermos destemidos como ela, que foi até Isabel, para poder dizer que o poderoso estava com ela e que tinha feito grandes coisas. Nós temos que ter no nosso coração um desejo ardente de viver o nosso batismo e começar a atrair esses jovens para nós, não porque nós queremos ser melhor, não porque nós estamos apontando o dedo, não porque nós queremos julgar a pessoa pelo que ela está fazendo. Pare de julgar as pessoas, não olhe para a aparência, deixa ele vir do jeito que estiver. Jesus não está ligando para isso, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Depois que a pessoa estiver evangelizada, a obra será tão grande que ela vai mudar de dentro para fora. Enquanto não for isso, sabe o que a gente precisa? Estender as mãos e dizer: vem, vem que eu estou aqui.
Vem que eu quero te acolher e eu quero que os meus braços sejam os braços de nosso Senhor Jesus Cristo para você. Amados de Deus, abram o vosso coração para que nosso Senhor Jesus Cristo, através de vocês, chegue a todas as pessoas que mais necessitam de Deus. Amém? Que a Virgem Maria interceda por vocês. Quem crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Finalizo. No final da carta de Nossa Senhora, ela diz assim para o cardeal: tomem cuidado, porque todos aqueles que lutarem pela família também serão combatidos. Mas ela vai dizer assim no final: mas tenha calma, porque Nossa Senhora já pisou na cabeça da serpente. Pode até ser que você vai ser combatido, mas a serpente já é derrotada, porque Nossa Senhora já pisou nela. Amém? Dá mais uma salva de palmas para a Virgem Santíssima.